Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é André Cardelli, eu sou professor de psicanálise, professor de terapia comportamental cognitivo, professor de terapia do esquema, tá ok? Fui presidente da SBPCD, a Sociedade Brasileira de Psicanálise Clínica Desenvolvida, de 2015 a 2021. E hoje, com esse projeto de levar o curso tanto de psicanálise como de terapia integrativa, psicologia integrativa, para vocês brasileiros que moram aí na gringa. Por que veio essa ideia de montar um curso para brasileiro que mora nos Estados Unidos, no Canadá, que mora na Inglaterra, Itália, Suíça, Portugal? Porque a gente sabe que existe uma demanda muito grande de brasileiro precisando de ajuda terapêutica, e essa demanda ela apareceu por alguns brasileiros que moram no exterior, que por indicação de brasileiros que fizeram curso comigo, vieram e me passaram essa demanda toda. Então, eu resolvi fazer uma campanha impulsionada tanto no Facebook como no Instagram para alcançar os brasileiros que moram na gringa, no exterior. Quais as vantagens que os alunos que já estão trabalhando aí na gringa, atendendo outros brasileiros? Esses meus alunos tinham atividade de trabalho puxado, né? Aí fora trabalha muito. Então eram pessoas que trabalhavam na área da construção civil, na área da limpeza pós-reforma, pós-construção, e limpeza empresarial, entre outros trabalhos pesados. São pessoas capacitadas que têm a sua formação aqui no Brasil, mas é difícil convalidar e muitas vezes é difícil ter um emprego na área aí nos Estados Unidos. E é uma forma de vocês poderem trabalhar atendendo os brasileiros. A gente sabe que é muito difícil um terapeuta, além do preço que é muito alto para o brasileiro pagar em dólar, aí é muito alto. Além disso, a gente sabe que essa diferença cultural, por mais que possa ter a fluência do idioma, mas o impacto cultural é muito grande, então fica muito difícil um americano, um inglês, seja ele qual for, estrangeiro, atender os nossos irmãos brasileiros. Então a coisa fica muito melhor. A maioria dos terapeutas vem trabalhando até online, divulgando nos grupos de brasileiro que eles fazem parte, né, nas redes sociais, e estão tendo um resultado muito bom, podendo diminuir bastante a sua carga de trabalho físico, né, corporal, indo mais para um trabalho intelectual, até fazer uma total transferência, transição de carreira. Bom, então eu vou começar contando um pouquinho da minha história, depois eu vou dizer como vai ser feita, um pouquinho sobre a formação da psicanálise, como a gente vai trabalhar nessa formação, e aí eu vou contando para vocês aqui o vídeo, procurar fazer o mais curto possível e não ficar cansativo. Bom, então voltando à minha apresentação, meu nome é André Cardelli, eu sou portador de uma doença rara que chama osso de vidro. Eu tenho só 1 metro de altura, sou cadeirante, nasci em 1970 e quando eu nasci, a expectativa de resistir um feto com uma doença que é muito rara era praticamente zero. Então eu já comecei obtendo assim um milagre, mesmo que você não seja religioso, não tenha muita fé, mas eu quero contar aqui para vocês. Quando minha mãe recebeu a notícia, o médico não deu esperança nenhuma e ela disse que com a fé dela eu ia enterrar ela, o médico, ia casar, ter filho, ter vida próspera.
Essa profecia realmente aconteceu. E aí eu tô aqui agora contando um pouco da minha história para vocês. Por que que isso é importante eu estar dizendo? É uma questão de vitimismo? Não. É uma questão de filosofia que eu utilizo muito na minha terapia. Por quê? Se eu cheguei muito além da expectativa atual de longevidade, eu tive uma educação, uma criação e uma forma de encarar o mundo que eu posso transmitir isso para vocês também, além do que da parte acadêmica do estudo da psicanálise. Então, só por isso eu comecei aqui contando a minha história. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre a formação da psicanálise. A psicanálise, ela surgiu antes da psicologia clínica. Na época que a psicanálise surgiu, a psicologia clínica não existia. O que existia era a formação de extensão universitária, ou seja, pós-graduação para a área de filosofia em alguns países, e também os laboratórios que surgiram na época que começou o Freud a desenvolver a psicanálise. Eram laboratórios de estudo da psicologia humana, não era puramente a prática da psicologia clínica. Quem criou esse método de, através do diálogo, obter um tratamento para causas psicológicas foi a psicanálise, com o seu criador, Sigmund Freud. Freud era um médico neurologista que nasceu em família judaica. Freud, no começo da vida acadêmica dele, ele não sabia o que ele queria estudar. Ele tinha duas opções na época: ou ele fazia direito em Viena, ou ele fazia medicina, que são as duas disponibilidades que tinham. O sonho do Freud, sempre de criança, é só consultar o Diário de Freud, que é uma obra que conta toda a história dele. Ele sempre teve um diário, que ele anotava tudo desde criança, e inclusive ele tinha muita curiosidade sobre os enredos do sonho. Uma das coisas que permeou bastante a teoria psicanalítica, a interpretação do sonho. Então Freud queria ser uma pessoa conhecida, ele queria ter eternidade, que mesmo depois que ele morresse, ele ficasse para a história. Então ele começou a buscar várias coisas dentro da medicina. Ele sabia de uma derivada que vinha da folha de coca, que através da destilação chegava-se no que a gente conhece por cocaína hoje, e ele sabia que essa droga causava uma euforia. E na época, o que a gente chama de depressão, na época era só considerado como uma tristeza muito grande. Era considerado, não era uma doença depressiva, como a gente sabe, no sentido da atividade cerebral. Eles chamavam de melancolia, que a gente chama também, né? O estado de tristeza. Mas para eles tudo era estado emocional. Eles não faziam conta de que podia ter uma relação metabólica, neurometabólica, neurofisiológica, assim por diante. Então Freud, na tentativa de tratar a melancolia, ele começou a aplicar nos pacientes a cocaína. Isso deu muito errado, inclusive ele perdeu o paciente por overdose, porque a cocaína era ingerida, diluída com água e tomada, né, no estômago, é uma bomba muito grande e tal. Aí ele teve uma desgraça no início dessa pesquisa dele, a ponto dele ter ficado dependente, de ter perdido um paciente por overdose.
E o mundo acadêmico no qual ele participava lá em Viena rechaçou demais isso e fez um isolamento. Então, tudo que ele ia tentar integrar grupo de estudo no hospital universitário que ele fazia parte, ele era isolado. Isso fez ele entrar numa depressão muito grande. E durante essa depressão, ele entrou num processo de introspecção, de querer entender o que era melancolia. Aí ele falou, olha, eu preciso descobrir a cura disso, de alguma maneira, que é uma doença que não se sabe. Aí que ele começou a considerar realmente como uma patologia. Como ele fazia muita biópsia, pelo fato de ele ser neurologista, então ele começou a querer entender, vamos colocar assim, Freud foi o primeiro passo da neurociência, ele queria entender a parte comportamental, né, os humores, o comportamento, as emoções, através do funcionamento biológico do sistema nervoso como um todo. Aí ele, através da biópsia tal, ele foi estudando o cérebro das pessoas que estavam na sala de anatomia. Aí nessa busca toda ele ficou em depressão tal, aí ele foi buscando a hipnose, ele tentou o processo hipnótico, não deu certo. Aí apareceram vários pacientes com o que na época eles chamavam de histeria, que eram mulheres que eram de classe média alta, pessoas com bom poder aquisitivo, que elas não tinham muita participação na sociedade, não podiam, na maioria das vezes não podiam estudar, ficavam só em casa, aquele mundo machista da época. Então essas mulheres meio que surtavam, ele começou a ir atrás. Primeiro ele tentou a hipnose, viu que tinha resultado, mas quando saía do efeito do transe hipnótico, voltava tudo, ele foi nessa busca tal, e ele foi buscando, vou dar uma encurtada para não ficar grande, né? E aí nessa busca toda ele teve uma paciente que chamava Ana, que ele colocou nome fictício de Ana O, que ela depois de explicar tudo o que ela sentia, falar, ela chegou para o Freud e falou assim, nossa, eu estou me sentindo tão leve, eu fui curada pela minha fala. Aí deu um insight nele, aí ele já tinha um estudo sobre as anotações dos sonhos dele, que ele já tinha uma ideia da mente inconsciente, que a filosofia já tratava desse assunto, ele gostava demais dos filósofos tal, principalmente Sócrates, né? E aí ele voltou ao estudo e tal, e chegou no processo terapêutico que é através da fala. Ali ele criou uma sociedade psicanalítica. E a ideia do Freud é assim, médico pode participar? Pode, mas quem manda na sociedade sou eu. Por quê? Porque os livros que ele lançou no começo fizeram tanto sucesso, mas tanto sucesso, que o mundo acadêmico ficou muito interessado nos estudos dele. E aí ele deu o contragolpe, ele falou assim, vocês me rechaçaram, agora eu tenho algo muito importante, muito relevante na mão, eu também quero que isso siga no nosso caminho interno, como uma igreja, como a maçonaria, como diversos setores da sociedade que são regidos por leis próprias. Eu estou explicando isso para vocês entenderem que isso é importante para falar sobre a formação da psicanálise. Assim ele criou as primeiras sociedades psicanalíticas. Aí as universidades queriam incorporar isso, ele forçava para que não acontecesse, e a psicanálise deu um salto tão grande na sociedade que o século XX foi considerado um dos maiores adventos do século XX, a descoberta da psicanálise. Aí a psicologia clínica surgiu muito depois disso, copiando o formato da psicanálise e assim sendo desenvolvido outras técnicas partindo sempre da psicanálise. Ou seja, hoje
nós temos a psicanálise clínica freudiana, que é do Sigmund Freud, no qual é regida por lei própria, organização e lei própria, e ela, como toda terapia alternativa pelo mundo inteiro, quase pelo mundo inteiro, ela é livre, a execução dela. E o Freud colocou assim, a possibilidade do psicanalista leigo, aquele que não é médico, aquele que não é da área de saúde. Então, lá atrás, ele já determinou que as pessoas que não fossem médicas e nem psicanalíticos, nem psicólogos, poderiam sim ser psicanalistas clínicos. Aí qual que era o princípio da formação? Só para concluir um parênteses que eu parei aqui. Então hoje existe a psicanálise da linha freudiana, que é regido pela Associação Internacional de Psicanálise, o IPA, que é da Inglaterra, que é desde 1910. Aí tem a escola da psicologia analítica, que o Jung começou o trabalho com o Freud, foi o primeiro presidente da primeira Sociedade Internacional de Psicanálise, depois, por uma questão ideológica envolvendo religião, ele e o Freud se desentenderam e ele criou o seu próprio movimento, a sua própria escola, né, que é a psicologia analítica, tá? Junguiana. Essa linha, essa escola é voltada somente para profissionais da área de saúde, médico e depois de muitos anos psicólogos, tá certo? Então essa não tem como um leigo entrar nesse meio. E também uma que foi voltada 100% ao meio acadêmico, que é a lacaniana, que Lacan era um professor universitário francês que resgatou a psicanálise depois da psicanálise passar por um momento de crise. Ele resgatou e recriou, reconstruiu o processo psicanalítico mais voltado ao meio acadêmico. Então também mais para médicos e depois de muito tempo para psicólogos. Então, a única psicanálise que dá para o leigo exercer de forma legal seria a psicanálise freudiana. Agora vamos falar sobre a nossa formação. São 3 etapas. Primeiro você estuda a teoria psicanalítica, depois você vai fazer a análise didática, que não é terapêutica, eu vou explicar, e a supervisão clínica. Então vamos lá. Teoria é o estudo teórico, que eu forneço material para vocês em vídeo. Esse material não é autoral, não é essa cara feia, nem essa voz chata que vocês vão ter que estudar. Eu utilizo material de fonte de primeira linha acadêmica, tá? A melhor apostila, escrita pela Faculdade de Psicologia de Franca, que foi cedido gratuitamente para a gente, os vídeos dos melhores acadêmicos, tudo que tem de melhor na teoria a gente utiliza, tá? Então é um material didático, bastante vídeo, e para quem gosta de estudar lendo também material em PDF, mas mais vídeo. Então tem as videoaulas, tem as apostilas em PDF, o aluno estuda e eu, através de vídeo chamada, vou tratar do assunto teórico com o aluno durante o estudo teórico, que vai mais ou menos, dependendo do aluno, da quantidade de horas que ele consegue estudar, a etapa teórica costuma ir de 4 a 6 meses. Eu enxugo bastante a teoria, tá, gente? Enxugo bastante, vocês vão entender por quê. Aí eu prefiro aumentar a análise didática. O que é análise didática? É uma análise terapêutica? Pode ser, mas não é, tá? Vou explicar para vocês. Quando a gente vai começar uma análise didática, aí eu começo a trabalhar a teoria na prática. De que forma? Por exemplo, eu tentando passar na prática como a gente consegue utilizar os mecanismos de defesa
desenvolvidos pelo Freud na prática clínica. Aí eu chego para a aluna e conto uma história para ela e ela dá uma determinada visão dessa história. Aí eu falo, mas essa pessoa é tal, que é uma pessoa do meio dela. Eu descrevi a personalidade. Mas e agora? Você vai falar o que para mim? Não é o que eu falei anteriormente, não, porque aí eu mostrei. Isso é a racionalização, porque a pessoa que você gosta, aí você passa a não mais analisar ela friamente, só com a razão, entra a emoção, modifica a tua percepção da pessoa devido à emoção. Aí dou um exemplo. Já aconteceu de você ter um namorado que você se encantou por ele e dali a alguns meses você teve uma decepção? Sim, o que é isso? Isso é projeção. Na verdade, você projetou o que você gostaria que ele fosse, mas quando se deteve, quando você ficou de frente com a realidade, aí veio a razão e trouxe a decepção. Então, a análise didática é isso. Mas pode acontecer dela virar terapêutica? Pode. Quando? Quando o aluno quer. Aí ela pode virar terapêutica. Então, aí já é um ensaio clínico, tá certo? É um ensaio clínico, beleza. Passamos pela análise didática. Tem alguns alunos que já fazem atendimento, mesmo não sendo profissional. Atendimento de acolhimento na igreja, na ONG, ou até terapia holística. Então a gente pode utilizar o atendimento daquele aluno já para dar início à psicanálise assistida. Se não, aí a gente vai orientar para começar o atendimento. Como que é feita essa análise, a supervisão? Vamos supor, o aluno que já fez estudo teórico, já começou a análise didática e quer partir para a supervisão, ele vai chegar no grupo de pessoas dele e falar, olha, estou estudando psicanálise, eu estou na fase da supervisão e meu professor vai acompanhar, ele é bom, tal, no caso sou eu, né? Sou muito bom. Aí meu professor é bom, tal. Tem alguém que precisa de atendimento? Tem meu parente, minha irmã, minha tia, minha avó. Aí tudo bem, esse cliente, esse amigo, né, do círculo social, vai indicar essa pessoa. Aí eu vou dizer o seguinte: primeiro dia, entrevista. Vai lá e conversa com a pessoa e vê qual é a primeira questão que ele quer trabalhar na clínica. É ansiedade e crise de pânico. Aí beleza, aí o aluno chega e fala, olha, ansiedade e crise de pânico. Eu peguei alguma coisinha de informação, aí a gente vai montar na anamnese as perguntas para começar a fazer os pressupostos do diagnóstico. Aí a gente vai montar essas perguntas juntos. Aí o aluno vai lá, aplica as perguntas, aí dá uma resposta. Aí ele vem e traz para mim. Então é nessa reunião, na aplicação, depois volta para avaliar o que foi aplicado e assim eu vou acompanhando o aluno. Esse acompanhamento, ele é constante, através de videochamada, de ligação, mas ele é constante. Caso você precise fazer um atendimento mais supervisionado, aí a gente pode marcar uma sessão no qual a pessoa sabe que ele está sendo atendido por você e pelo seu professor. Aí eu vou entrar por videochamada e o aluno vai estar presencial, ou os dois por videochamada. Aí a gente faz a sessão junto. Então existe sim um suporte. Eu prefiro que você faça mais análise didática, mais supervisão, do que ficar gastando tempo e energia com a teoria. Tá, eu me formei. E aí, como que é essa documentação? Essa documentação, quem emite é a sociedade no qual eu faço parte. Então, eu sou o que a gente chama de analista de data, que é credenciado pela SBPCD, na qual ela
emite o certificado e a carteirinha, tá? Pronto, com esse documento você está livre para fazer atendimento. Mas André, eu fiquei sabendo que a psicanálise, ela não é boa para todas as causas que a gente vai tratar. De fato, nós não ficamos presos só na psicanálise. Eu vou ensinar para vocês manejo clínico de outras abordagens, eu vou ensinar outras ferramentas, eu vou ensinar para você que vai ser um psicanalista várias técnicas que vão além da psicanálise, para você poder ter todas as possibilidades para poder atender bem o seu paciente. Tá bom, mas e depois que eu acabar meu estágio tudo? Eu mantenho um grupo com